Vocês me escutam bem? Podem responder pelo áudio ou pelo chat, se preferirem. Certo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o contábil, né? Sobre algumas mudanças que tiveram em relação às demonstrações gráficas, né? Porque a gente inseriu gráficos na visualização do balanço patrimonial e na visualização da DRE. Mas a gente também tem outros gráficos ali no sistema que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho que seria legal da gente conhecer um pouquinho mais, porque às vezes a gente acaba que no dia a dia não usa, tá? Então, eu vou espelhar aqui a tela para vocês darem uma olhada. Certo. O que está sendo mostrado aí na tela é a tela do sistema, tá? Do contábil. Então, a primeira mudança que teve em relação à atualização de fato foi em relação ao balanço patrimonial. Então, aqui em relatórios, balanço patrimonial. Se a tela estiver um pouquinho pequena, vocês podem deixar ela como se fosse tela cheia, tá? Tem um íconezinho do lado, como se fosse uma gradezinha. Quando você clica, tem a opção de tela cheia, que vai ficar um pouquinho maior aí para vocês visualizarem. Aqui no balanço patrimonial, eu vou visualizar ele no modelo 2, só para ficar um pouquinho mais prático. Mas aqui a gente tem que agora a opção de imprimir gráfico. Com essa opção de imprimir gráfico, ele vai gerar no caso aqui, ele vai gerar uma segunda página, mas pode ser uma terceira página, né? Com a informação gráfica do que está contido no balanço patrimonial, né? Isso vai facilitar para os seus clientes poderem enxergar melhor como funciona, né, o balanço, porque às vezes a gente envia o balanço para o nosso cliente e é uma informação muito técnica, né? Então, o próprio gráfico ele vai facilitar um pouco na hora do seu cliente, né, da empresa, né, do empresário, conseguir compreender. Então, eu vou mostrar aqui para vocês em relação ao balanço patrimonial primeiro, tá? Então, aqui, quando a gente deixa marcada a opção de imprimir gráfico e pede para visualizar, ele vai gerar, nesse caso eu visualizei no segundo modelo, por isso que está tudo na mesma página, né, o ativo e passivo. Mas ele vai gerar aqui o ativo, o passivo. Na segunda página está gerando a assinatura e na terceira página aqui, vou diminuir um pouco a tela porque minha tela é grande, ela fica com o zoom, mas ela fica aqui, essa página é relativa ao gráfico. Ela é opcional, tá? Então, se vocês não quiserem visualizar o gráfico, vocês podem desmarcar para não visualizar com o gráfico, se preferirem. Mas com a opção marcada, ele vai gerar 3 gráficos. Ele vai gerar esse primeiro, comparação entre ativo e passivo, vai gerar um detalhamento do ativo e vai gerar um detalhamento do passivo, tá? Vamos aqui no primeiro gráfico. No gráfico de comparação entre ativo e passivo, ele vai mostrar o que está compondo, né? E quantos por cento é ativo e quantos por cento é passivo e quantos por cento é o patrimônio líquido, né? Aqui nessa empresa, por exemplo, o maior valor ele está aqui no passivo circulante. Então, ela tem 44,86 de passivo circulante. De ativo circulante, ela tem 42,61%. 0,70% é o ativo não circulante, né, que é o a longo prazo. 6,69% é o patrimônio líquido. Então, a gente consegue ver a composição e a comparação, né, em relativo o que mais a empresa tem, né, se ela tem um passivo maior, se ela tem um ativo maior, para poder entender exatamente em que pé está a empresa, né. Se ela tem mais passivo do que ativo, a gente pode se preocupar um pouquinho, né, se ela tem um patrimônio líquido legal, também pode ser interessante. Então, a gente consegue analisar essa comparação para entender um pouco mais sobre o que a composição do nosso balanço patrimonial, né. Então, é o que serve para que serve esse primeiro gráfico. O segundo gráfico, ele é um detalhamento do ativo. Então, esse detalhamento do ativo, ele vai mostrar a composição total do seu ativo. Então, aqui, por exemplo, ó, de bancos, caixa barra bancos, mas atualmente a gente usa mais o banco, né?
eu tenho apenas 11,41%, e de a receber, que seria duplicatas a receber, eu tenho 47,20%. Então, a partir daqui, eu consigo entender que a minha empresa está com um valor a receber bem alto, porém esse valor, digamos que está preso, né? Apesar de ser a curto prazo, é um valor ali que não está nas mãos da sua empresa totalmente, né? Então, é um valor considerável que ela tem a receber, que ela pode passar a considerar a forma como ela efetua as suas vendas, as suas prestações de serviço, para entender o porquê tem um valor tão alto a receber ainda, né? De estoque, ela tem 37,86%, e aqui tem os valores menores, né? Outros créditos, investimentos e imobilizado. E aqui embaixo sempre tem a legenda do que cada valor corresponde, tá? Quando a gente visualiza no sistema, ele fica um pouquinho borrado, porque realmente o sistema ele não está. Se a gente colocar dentro do sistema uma configuração para ter uma nitidez maior, o sistema fica muito pesado, né? Então, a gente deixou ele assim, e não, quando a gente deixa ele no zoom, ele não fica tão focado direitinho, mas quando vocês salvam em PDF, ele salva com a qualidade certinha, tá? Então, quando vocês forem salvar em PDF, a qualidade vai ser melhor, tá? É porque realmente aqui a gente acaba dando um zoom nele, mas no PDF ele fica 100%. Já o detalhamento do passivo, ele vai ser da mesma forma. Por exemplo, aqui eu tenho um valor de 45% de fornecedores, ou seja, eu estou devendo bastante os meus fornecedores. É outro ponto que a gente tem que analisar. Poxa, eu estou devendo 45% total do meu passivo é de fornecedores. Então, assim, eu tenho um valor ali a pagar considerável. E aí é outra análise que pode ser feita. Pô, vamos ver que fornecedores são esses, quais são os prazos que a gente está tendo para pagar, se a gente poderia ter um prazo maior, ou então se a gente poderia ter algum planejamento para poder receber dos nossos clientes, para a gente poder quitar ali os nossos fornecedores. Então, a gente tem como fazer uma análise mais detalhada a respeito, né? E os outros valores aqui, eles estão distribuídos entre obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, obrigações sociais, valores que estão provisionados, empréstimos, e aqui 40% é de outras obrigações. A gente pode olhar aqui, deixa eu ver se na primeira página mostra essas outras obrigações. Outras obrigações aqui, ela está principalmente com parcelamento de impostos, que está aqui 4 milhões de parcelamento de impostos. Então, eu tenho um valor considerável de parcelamento. É outro ponto que a gente pode parar e analisar por que tem tanto parcelamento, se a gente está pagando certinho no prazo, se a gente está reparcelando, o que está acontecendo, né? A gente consegue mostrar isso de forma mais clara para o nosso cliente, porque se tem um valor alto de parcelamento, possivelmente teve algum problema ali que fez com que ele não pagasse o imposto na época, algum problema, vamos supor, passou pela pandemia e bagunçou tudo, e desde então ele está atrasando seus impostos, e a melhor escolha foi o parcelamento, por exemplo. Mas é sempre bom o cliente ter uma visão mais clara disso, né? Porque aqui a gente consegue comparar e entender onde realmente estão mais as obrigações desse cliente, né? E o patrimônio dele aqui está negativo, porque ele fechou em prejuízo, né? Então está menos 15,44%, porque aqui, ó, na primeira página, aqui no finalzinho, ele tem um lucro acumulado. Nesse caso aqui deu prejuízo porque ela possui centro de custo, mas ele tem um prejuízo de 6 milhões. Então, acabou que no final ele teve um prejuízo final ali ele teve um prejuízo de 6 milhões, na verdade, porque aqui tem lucro e prejuízo, porque eu visualizei consolidado, né? Tanto matriz quanto filiais. Aí por isso que aqui tem lucro e prejuízo juntos, né? Normalmente é um ou outro, né? Mas no meu caso aqui é porque eu visualizei consolidado mesmo, mas o líquido, digamos assim, foi um prejuízo de 1.900.000. E aqui, no final, no nosso detalhamento do passivo, ele mostra aqui negativo, porque é um valor que está ali estourando não, na verdade, né? Mas é um valor que o passivo normalmente é um grupo, patrimônio líquido, na verdade, ele é um grupo normalmente credor, e quando ele tem uma natureza devedora por conta do prejuízo, ele vai aparecer aqui com um sinalzinho de menos, indicando que esse valor está diminuindo ali o balanço da pessoa, tá bom? Temos também o gráfico da DRE, que também foi uma novidade de algumas atualizações aí anteriores. Então, quando a gente vai aqui em relatórios,
vamos aqui na demonstração do resultado, né? E temos também a opção de imprimir gráfico, que também é opcional. Se eu quiser visualizar sem, eu desmarco, visualizo e nada muda. Ele vai me gerar aqui uma página, né, no caso de DRE, e só, né? Agora, se eu quiser visualizar o gráfico, eu mantenho marcada e clico em visualizar. Ele vai me gerar uma segunda página com a visualização do gráfico. Já o gráfico aqui, deixa eu diminuir também um pouquinho o zoom, ele tem 3 gráficos, tá? O primeiro gráfico é relativo à lucratividade, tá? Então, em relação à lucratividade, ele vai conseguir mostrar para a gente aqui o que a empresa teve, né? Então, ela teve, por exemplo, aqui no nosso caso, ela infelizmente teve prejuízo, né? Mas se ela não tivesse tido prejuízo, esse valor aqui seria substituído pelo lucro, por exemplo. Eu posso mostrar de uma outra empresa para a gente dar uma olhada. Mas ele vai mostrar basicamente as receitas e as despesas ali, né? Só que de maneira um pouco mais resumida. Então, ele vai conseguir mostrar aqui. Deixa eu pegar uma empresa que teve lucro para a gente ver. Fica um pouquinho melhor. Vou pegar aqui a DRE. Deixa eu ver se vai ter um lucro aqui para a gente. Teve. Essa aqui teve um lucro alto, inclusive. Porque é uma empresa teste, eu lancei o lucro mais para a gente poder ter algumas demonstrações diferentes aqui. Aqui, por exemplo, ó, ela teve um 81% de lucros. Essa é uma empresa que ela tem principalmente prestação de serviço, então ela gasta pouco com mão de obra, com funcionário, com estoque, matéria-prima, né, compras. Então, ela tem ali ela consegue tirar um lucro um pouco não, consideravelmente maior. Então, aqui, ó, 81% da DRE dela foi lucro, e a distribuição aqui, ó, 14% ela teve de custo, 14% foi de despesa, na verdade, 0,70% foi de custo, porque por ser uma empresa de serviço, né, o custo costuma ser bem menor, e 3,06% de imposto, tá? Já aqui do lado, a gente tem a distribuição dos gastos. Então, eu consigo ver o que foi imposto, o que foi custo e o que foi despesa, por exemplo. Então, eu consigo ver que, no meu caso, o meu maior aqui foi despesas. Então, eu posso voltar aqui na primeira página e analisar que despesas são essas. Deixa eu marcar aqui para imprimir analíticas. Então, aqui na primeira página, poxa, eu tive mais despesas. Então, que tipo de despesas eu tive? E aqui eu consigo determinar quais despesas eu tive mais. Despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas operacionais. Então, eu consigo entender que a minha maior despesa foi as despesas administrativas como um todo. Então, a partir dessa informação, eu consigo ver, lógico, essas informações elas já estão no nosso DRE normal, né? Mas para a gente fazer o cliente enxergar de maneira um pouco mais prática, o gráfico ele vai mostrar para a gente que ele consegue enxergar de maneira mais clara que ele está tendo muita despesa, né? E aí ele consegue passar a analisar com um pouquinho mais de carinho ali quais despesas ele está tendo para ele poder diminuir se necessário, né? E aqui embaixo temos a destinação da receita. Eu vou voltar para aquela outra empresa, porque ela mostra um pouquinho mais de detalhes e essas informações, porque ela tem uma distribuição um pouquinho maior dessas informações. Então, vou emitir a DRE aqui de novo. E vou marcar para imprimir o gráfico. Aqui no gráfico, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Temos aqui, ela tem já é um pouco mais equilibrado, né, digamos assim. Ela tem, por exemplo, na lucratividade, ela tem uma distribuição um pouquinho mais justa aqui, porque é uma empresa que teve uma movimentação bem grande, matriz, filial, é uma empresa que vende, nesse caso aqui, tem venda de mercadorias, revenda no caso, né? Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho maior, um pouquinho mais esse detalhamento. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver também que, nesse caso aqui, o que ela mais teve, nesse caso, foi custo. Na verdade, eu acho que essa empresa é uma fábrica, se eu não me engano. Ela teve mais custos, diferente da outra que teve mais despesas. Então, aqui ela teve mais custos. Se a gente voltar aqui na primeira página, ela teve aqui custo dos produtos vendidos. Então, ela realmente é uma indústria, é uma fábrica, no caso, se eu não me engano.
E aqui ela teve custo dos produtos vendidos, né? Então, ela teve um total de 9 milhões, se dividindo aí entre estoque, compra, COFINS, PIS, ICMS, né? Que são ali os impostos. Então, ela teve mais custos, tá? E aqui na página, no gráfico de baixo, seria a destinação da receita, e ele mostra aqui que ela teve uma receita de 15 milhões, só que desses 15 milhões, ela acabou distribuindo esse valor entre impostos, custos, despesas, e também ele teve ali no final o prejuízo, que também é negativo. Inclusive, ele aparece abaixo da faixa, né? Então, a gente tem aqui a faixa normal do gráfico, e o prejuízo ele aparece abaixo porque ele foi negativo, né? Porque ele está diminuindo ali tudo como um todo. Então, quando essas informações elas vão ser úteis para o seu cliente poder entender com mais clareza a distribuição dos valores, né? E não só receita, despesa, lucro, prejuízo. Ele vai conseguir entender um pouco mais o detalhamento dessas informações, tá bom? Temos também, essas foram as novidades. Porém, a gente tem um relatório bem legal que a gente usa pouco no dia a dia, então eu queria mostrar para vocês ele um pouco mais. Aqui em relatórios, temos aqui a opção de relatórios auxiliares e temos esses dois aqui que são bem legais da gente dar uma olhada, que é a análise econômico-financeira, que mostram os índices, né? Mas esse eu vou mostrar daqui a pouco, e temos uma análise comparativa de contas. Essa análise comparativa de contas, ela também mostra em formas de gráfico, e ela mostra para a gente quando a gente quer comparar uma conta com a outra, ou um grupo de contas com outro grupo de contas, e a gente consegue ter uma análise gráfica também a partir disso. Então, vou entrar aqui em análise comparativa de contas, e essa análise comparativa, você tem que criar primeiro uma análise que você quer. Aqui eu criei algumas como exemplo. Então, por exemplo, deixa eu selecionar uma outra empresa aqui, só para vocês verem um pouquinho melhor. Na verdade, é a 1. Opa. É a 1 no ano de 2023, que já está completo ali os 12 meses. Vou voltar aqui em relatórios, relatórios auxiliares, e vou em análise comparativa de contas. O primeiro passo é sempre criar a análise que você quer, porque é uma análise que vai de acordo com a sua necessidade. Então, assim, a gente não tem um modelo padrão de análise porque varia muito, né? Por exemplo, aqui eu criei uma análise entre obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. Primeiro eu vou mostrar para vocês como se cria a análise. É bem tranquilo, é só clicar no sinalzinho de mais aqui. Aqui eu já tenho 4 análises, né? Eu tenho uma análise da venda versus prestação, para saber o que eu mais tenho de receita ali. Eu tenho uma análise entre obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. Tem uma análise ali de caixa versus banco, para saber de onde mais entra dinheiro ou de onde mais sai, no caso. E tem uma comparação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Eu vou criar aqui uma análise de receita versus despesas. Então, aqui eu vou clicar no sinalzinho de mais para eu poder ter acesso às análises que eu já criei, mas eu vou criar uma nova. Então, eu vou incluir uma quinta análise. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou colocar o número 5 e vou colocar aqui. Receita versus... Deixa eu colocar em caixa alta. Receita versus despesa. E abaixo, em contas, eu vou selecionar as contas que eu quero ou os grupos que eu quero. Pode ser mais de uma conta, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês já já. Mas, por exemplo, aqui, eu quero o grupo 3 versus o grupo 4, basicamente. Então, vou colocar aqui, grupo 3, receitas. Vou colocar aqui receitas no agrupamento. E o grupo 4, despesas, né? Custos e despesas, né? Mas vou deixar só despesas para facilitar. Mas, por exemplo, eu criei aqui também um grupo de obrigações trabalhistas versus obrigações tributárias e eu selecionei as contas que eu queria. Então, aqui, ó, vou alterar essa análise para a gente dar uma olhada. Eu coloquei, por exemplo, ó, as contas de 13º salário a pagar, de previdência social a recolher, fundo de garantia a recolher, prolabore a pagar, eu acho que tem, não sei se tem salários aqui. Eu posso colocar a conta de salários a pagar, que não está aqui, né? Por exemplo, vou colocar aqui, salários a pagar. Opa. Vou selecionar o plano de contas. Vou selecionar aqui, salários a pagar. Cadê? Salários a pagar, que eu não tinha preenchido. Eu vou colocar aqui, trabalhista.
Então, eu criei aqui, no grupo trabalhista, né? Deixa eu organizar aqui. Tem salários a pagar, 13º, previdência social. E aqui no tributária eu tenho as contas de ICMS, COFINS, PIS e RPJ. E eu coloquei o mesmo agrupamento, tá? O agrupamento, ele serve para unificar aquelas contas. Então, o que o sistema vai fazer aqui? Ele vai comparar o agrupamento trabalhista com o agrupamento tributária. Então, ele vai somar o valor daquelas contas que eu coloquei no mesmo agrupamento e vai comparar. Então, vou salvar aqui e vou mostrar para a gente ver na prática como vai funcionar. Vou usar como exemplo esse grupo de obrigações trabalhistas versus obrigações tributárias. Quando ele sempre visualiza do ano, tá? Que a gente está selecionado. Então, estou aqui com 2023, ele vai analisar, fazer essa análise relativa ao exercício de 2023. Quando eu visualizar, ele vai me mostrar as seguintes informações. Primeiro, ele vai me mostrar os valores mês a mês, até chegar no saldo atual. E ele vai mostrar do grupo A, trabalhista, e do grupo 3, que é obrigação tributária. E embaixo ele vai me mostrar os gráficos que demonstram essa informação. Por exemplo, aqui, o que está em azul, nesse caso aqui, ele é o... Deixa eu ver se aqui mostra. Opa. O que está em azul seria esse de cima, tributária. Então, aqui em tributária, ele começou aqui embaixo e o valor foi aumentando. Se a gente for olhar aqui em cima, em comparação aos dois, o tributário está sempre maior, né? Então, na verdade, desculpa, o contrário, né? O trabalhista está sempre maior. E aí, aqui embaixo, ele vai mostrar a evolução mês a mês dos dois valores. Então, aqui ele tem uma evolução que mostra quem está mais em cima, quem está mais embaixo, né? E aqui ao lado ele vai mostrar um relatório, um valor em relação ao valor total, valor anual. Então, no ano eu tive mais trabalhista do que tributária, né? Então, aqui ele vai mostrar que, em relação aos dois, 64% eu tive de obrigação trabalhista e 35% eu tive de obrigação tributária. Um outro exemplo, isso aqui foram exemplos simples, tá? Só para a gente ter como base, mas isso aqui vocês podem criar, isso aqui é um universo, vocês podem criar as análises que vocês preferirem, tá? E até eu criei análise de 2 informações, mas eu posso criar análise de 3. Por exemplo, posso criar receita, despesa e custo. Posso fazer uma análise das 3 informações. Eu posso analisar bancos, por exemplo, posso colocar lá bancos específicos. Isso aqui a gente pode criar com uma conta com a outra, um grupo com o outro, ou mais de 2, né? Posso criar com 3 fatores envolvidos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o venda versus prestação, porque eu quero saber se a minha receita é mais da venda ou é mais da prestação de serviço. E aqui eu coloquei as contas de revenda de mercadoria à vista e revenda de mercadoria a prazo, e coloquei o mesmo agrupamento, ó, revenda, e embaixo eu coloquei prestação. E aqui, quando eu visualizo, vai ser da mesma forma. Ele vai visualizar do ano todo, tá? E aqui embaixo ele vai me mostrar as informações do que eu mais tive, se foi revenda ou se foi prestação. No meu caso aqui, eu tive mais de revenda. Não, desculpa, prestação, que é o que está em vermelhinho. Então, essa empresa, ela majoritariamente tem mais prestação de serviço do que venda. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho revenda aqui apenas 22%. Porém, o meu gasto com pessoal, a grande maioria está lá na minha loja, que vende essa mercadoria. Vamos supor que eu sou uma empresa que vende ar-condicionado, mas eu também faço serviço de manutenção, de instalação de ar-condicionado. E aqui eu tenho uma loja, que é a que vende o ar-condicionado, e eu tenho todo um gasto com essa loja, tenho toda uma despesa com essa loja, porque eu tenho que pagar o aluguel da loja, eu tenho que contratar os funcionários, aí eu tenho a parte trabalhista desses funcionários, e eu gasto bastante com isso. Eu tenho a compra, né, do ar-condicionado que eu vou revender, então eu tenho todo esse gasto. Já com a prestação de serviço, eu que sou o dono da empresa, eu vou lá e faço a manutenção, a instalação, e eu só trago um funcionário comigo. Então, eu tenho um gasto muito menor, mas a receita é muito maior em comparação, né? O lucro que eu digo. Então, se eu fosse olhar aqui, por exemplo, e falar, se eu tivesse que escolher um dos dois, a venda dos ar-condicionados ou a instalação e manutenção, né? Que é a minha receita de prestação, eu escolheria a prestação de serviço, né? Porque a minha prestação de serviço é quase 80% do meu lucro, né? Da minha receita total, na verdade. Então, a partir disso, eu consigo analisar
essas informações, sabe? Então, eu consigo ter uma análise bacana com o que eu quiser, sabe? Eu selecionei aqui esses exemplos de revenda versus prestação, mas vocês podem fazer uma análise de qualquer outra conta ou de qualquer outro grupo, tá? Então, a partir disso, a gente consegue mostrar para o cliente de maneira prática, por exemplo, nesse caso aqui, ele fala, poxa, eu estou sentindo que eu tô patinando, eu tô ali com uma loja, eu tô ali com os meus com a minha prestação de serviço, porque eu quero dar atenção a apenas um deles. Eu não quero ter o trabalho de ter a loja e ter que ficar fazendo ali o serviço de prestação. Eu quero escolher um deles e usar aquilo como meu nicho e deixar a outra situação de lado. O que eu estou ganhando mais? Ele vai olhar e falar, poxa, eu estou ganhando mais com instalação e manutenção de ar-condicionado do que vendendo ar-condicionado propriamente dito, porque hoje em dia todo mundo compra ar-condicionado pela internet, eu só vou lá e instalo, então não tem por que eu manter a loja. Mesmo ela me dando uma receita, ainda assim, comparando com a receita de prestação, é bem menor. Então, é mais fácil eu me desfazer da loja, deixar só o meu serviço de manutenção e instalação de ar-condicionado e que tá tudo certo. Né? Aqui em casa, por exemplo, na hora que fui comprar ar-condicionado, comprei na internet, Black Friday, e depois só contratei alguém para instalar. Acho que hoje em dia poucas pessoas, principalmente eletrodomésticos, né, vão até a loja fazer a compra. A maioria compra pela internet, né? O mês de novembro, por exemplo, tá aí como exemplo, né? A gente está comprando tudo pela internet, aproveitando aí a Black Friday. Então, é uma comparação legal. Outra que eu criei aqui como exemplo, coloquei, supondo, caixa barra banco. Nesse caso, eu coloquei só as duas contas. Eu não preenchi agrupamento porque, como eu estou fazendo a comparação especificamente só entre duas contas, então eu não precisei criar um agrupamento aqui. E aí, quando eu for visualizar, eu consigo ver se eu recebo mais pelo caixa ou mais pelo banco. Então, aqui, ó, eu normalmente o valor está bem equilibrado entre os dois, né? Mas o saldo, no final das contas, eu tenho um saldo maior no caixa do que no banco, né? E aqui ele vai me mostrar também a comparação, tá? Então, ele vai me mostrar aqui a comparação entre caixa e banco e vai me mostrar aqui. Nesse caso, como eu não coloquei um nome para o agrupamento, ele vai mostrar um númerozinho da conta aqui. Mas se eu quiser mudar isso aqui, ó, eu posso alterar esse agrupamento e alterar essa análise de caixa barra banco, e eu posso escrever no agrupamento para aparecer um nome bonitinho. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou escrever caixa. E esse outro, banco. Aí agora, quando eu visualizar de novo, aqui embaixo vai mostrar o nomezinho melhorzinho, ó. Vai escrever caixa e banco, né? Para não ter que aparecer o número da conta e o seu cliente às vezes nem ter ideia do que é aquele número, né? Então aqui eu tenho um recebimento maior no caixa do que no banco. Né? Então, poxa, eu possivelmente recebo mais em dinheiro, aí depende, né, da atividade. Aqui é uma situação hipotética, né? Mas aí a gente consegue analisar a forma como a gente recebe, como a gente trata esses valores, né? Mas eu posso fazer essa análise de banco especificamente, né? Às vezes eu estou querendo centralizar e trabalhar num banco só, e aí eu consigo fazer essa análise, né? Aí tudo depende do que a gente quer. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho também ativo circulante versus passivo circulante. Eu coloquei só os grupos, tá vendo? Eu não coloquei a conta, coloquei só o grupo. Então, aqui, quando eu for visualizar, ele vai comparar como um todo o meu ativo circulante com o meu passivo circulante. Aqui, a minha grande maioria é ativo circulante, eu tenho pouco passivo. Porque, por exemplo, vamos usar o exemplo da empresa lá de ar-condicionado. Meu passivo são os meus fornecedores ali que eu compro o ar-condicionado, mas de ativo eu tenho muito mais recebimento ali, né, no banco, das minhas manutenções, né? Então, justamente por ser uma empresa que tem uma receita muito maior na prestação, a loja de venda de ar-condicionado está ali ficando de lado, né? Acaba que eu não tenho tanto gasto com fornecedores, por exemplo, que costuma ser um dos maiores valores ali no nosso passivo circulante, né? É só um exemplo também. Tem empresas que têm uma diferença bem maior. Aquela outra empresa, por exemplo, deixa eu selecionar ela aqui. Ela vai ter uma variação bem maior do que essa aqui que a gente estava olhando antes. Então, ó, nessa empresa 36, vou olhar análise comparativa de contas, vou selecionar ativo versus passivo e vou visualizar. Essa aqui eu acredito que vai ter uma variação maior, vai ser mais equilibrado. Ó, equilibrou um pouquinho mais. Ó. O ativo circulante ele é 48% e o passivo circulante é 51%.
porque essa é aquela empresa que tinha muito valor de clientes a receber e também muito valor de fornecedores ali como obrigação. Então, ela está mais equilibrada. E aqui em cima mostram os valores, ó. Do ativo circulante, ele acaba predominantemente sendo maior, né, do que o passivo, de modo geral, só que no finalzinho que mudou, porque ela teve no final, no ano de dezembro, mais passivo do que ativo, mas nos outros meses a maioria foi o ativo sendo maior, né? E aqui mostra essa diferença aqui justamente no gráfico mensal, né? Mostra mês a mês as informações. Então, é isso, assim, essa análise comparativa de contas, ela é um pouco explorada e eu acredito que ela pode ser de grande valia aí para vocês poderem fornecer análises mais detalhadas para o cliente de vocês e até para vocês mesmos, assim, a gente fala muito do cliente, mas até a gente prefere ter uma análise visual ali que mostre para a gente na hora da gente discutir, conversar e ver que atitude a gente pode tomar, porque às vezes a gente fica só enxergando números o tempo todo e aquilo acaba se misturando, a gente passa o dia todo analisando números e aquilo ali tem uma hora que a gente já não sabe qual valor está maior, qual valor está menor, e aquilo cansa. Então, tem uma análise ali em gráfico, eu acho que é muito mais interessante, né? Assim, mais divertida até. Aí, temos aqui um último relatório que vai nos mostrar gráficos, tá? Que é aqui em relatórios auxiliares, temos a análise econômico-financeira. Esse relatório já é um velho conhecido nosso, né? Porque muitas vezes os bancos pedem alguma análise específica para, né, para a empresa, ou até mesmo a própria empresa quer saber os índices ali, qual foi a liquidez dela, né? Imediata, corrente, enfim. E aqui a gente tem esse relatório. Ele tem a opção de gráfico circular ou em barra, tá? O mais comum é circular, mas fica a critério de vocês. E aqui a gente pode selecionar os índices que a gente deseja. Nós temos 18 índices no total, mas você não precisa visualizar todos de uma vez se não quiser. Você pode marcar só os que você precisa e visualizar, tá bom? Então aqui eu vou deixar todos, mas para a gente é indiferente nesse nosso exemplo. Eu vou visualizar aqui com o gráfico circular, e aí ele vai mostrar para a gente os índices separadamente. Então, por exemplo, o primeiro índice aqui é o índice de estrutura de capital, onde ele compara basicamente o passivo, né, seja o circulante ou mais ou não circulante, com o patrimônio da empresa, para saber ali, em relação ao capital dela, como está essa informação. E aqui ele mostra para a gente que ele tem de passivo circulante, mais o não circulante, ele tem 12 milhões, e o patrimônio líquido ele tem 1 milhão e 700. Né? E entre parênteses, porque foi prejuízo, no caso, né? E aqui ele fala, quanto menor, maior. Nesse caso aqui está totalmente desproporcional, né? Porque essa empresa aqui que eu estou é uma empresa que teve muito prejuízo e ela tem centro de custo, então ela é um pouquinho bagunçada. Eu vou visualizar aqui da empresa 1 para a gente ser um pouco mais justo. Então, vou de novo aqui em relatórios auxiliares e vou em análise econômico-financeira. Já esse aqui está um pouquinho mais equilibrado. Nesse caso, até demais. Aqui ela tem um passivo de 106 mil reais e um patrimônio líquido de 5 milhões. Então, assim, nesse caso, está ótimo para ela. Por quê? Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1,82% só. Né? Então, nesse caso aqui está 0,02 porque ele é um índice cru, né? Embaixo a gente coloca como percentual. Então, esse valor aqui, esse 0,202, ele é arredondado, né? Então, deve ser provavelmente 0,0182. E aí ele arredondou para 0,02. Para a gente ter o percentual, a gente multiplica por 100, aí por isso que vira 1,82, né? Só porque é por percentual. Mas aqui é o índice cru. Se a gente pegar aqui a calculadora, vamos pegar 106, 806,70 dividido por 5.870.359,65. Dá 0,0181. E aí ele arredondou para 0,02. Se a gente pegar aqui vezes 100 para saber o percentual, 1,819. Aí ele arredondou para 1,82. Tá? Então, nesse caso aqui, se fosse comparar, esse grau de endividamento está perfeito, porque, poxa, ela tem um patrimônio líquido bem grande e ela tem obrigações ali a pagar, a vencer, né, seja circulante ou não, só de 106 mil. Então, para ela está perfeito.
quase que zero ali o endividamento dessa empresa, né? E aqui do lado, os percentuais eles não são os mesmos, porque esse aqui é o percentual em relação ao total, tá? Então aqui, ó, temos o grupo 1.1, que é o passivo, e o 1.2, que é o patrimônio líquido. Essa comparação aqui, esse percentual em relação ao total. Então, do total de passivo mais patrimônio líquido, 98% se refere a patrimônio líquido e 1,79% se refere a passivo circulante. Então, vocês também conseguem ter essa análise relativa ao total, né, ao total geral. Já aqui embaixo temos outros que são exatamente da mesma forma, assim. Esse aqui eu não vou mostrar porque está muito certinho, deixa eu pegar um aqui que seja mais equilibrado. Esse aqui, por exemplo, ó, a capitalização. A capitalização, ela tem aqui de patrimônio líquido 5 milhões 870 mil, e o ativo ela tem, parece quase igual, né? 5 milhões 977 mil, porque essa empresa aqui, a maioria dela é patrimônio líquido, ela tem pouca obrigação ali, né? Então, nesse caso aqui, para ela tá ótimo, porque os índices, normalmente, a gente faz a comparação por um, né? Então, aqui, esse índice aqui, quanto mais próximo de um, melhor, né? Nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 98% do investimento total. Então, para ela, tá perfeito, né? E aqui do lado, a comparação entre o total. Então, como os valores são bem parecidos, aqui do lado, os percentuais são bem parecidos também, porque de acordo com a somatória de patrimônio líquido mais ativo, praticamente metade é ativo e praticamente metade é patrimônio líquido. Então, a gente tem sempre que se lembrar que o gráfico que tem ao lado, ele não necessariamente ele vai refletir esse 0,98 aqui, tá? O 0,98 é o índice como um todo. O 98,21 é esse índice transformado em percentual. E ao lado, o gráfico que é mostrado é em relação ao total que está sendo utilizado ali como base para o cálculo daquele índice, tá? E aqui temos vários índices, né? A gente tem 18 índices no total. Então, aqui tem muita coisa. Esse aqui, por exemplo, a rentabilidade. Então, aqui ele já pega receita, né? Ou receita e despesa ali no caso. Ele já mistura o resultado antes das provisões, né? Que seria o lucro ali antes das provisões, e o ativo. Então, ele consegue fazer essa comparação, e aqui ele vai mostrar para a gente a mesma coisa. O índice aqui do lado é o resultado dividido pelo ativo, que vai te dar um 0,35, e ele fala, quanto maior, melhor. Nesse caso não está tão grande, né? Não está tão próximo de 1, que é o ideal, né? Mas tem 34,94%, né? E aqui ele mostra a comparação total, né? Do total de resultado e ativo, 25% é o resultado antes das provisões e 74% é o ativo. O ideal seria que tivesse mais resultado do que ativo, né? Que no caso, que o lucro fosse maior do que eu tenho ali de ativo, seria o ideal. Então, a partir disso, vocês conseguem fazer várias análises, tá? E tanto para enviar para os seus clientes no sentido de exigências, né? De banco, fornecedores, que alguns pedem, né? Mas também para vocês terem uma análise de fato da empresa, né? Do rendimento dela e tudo mais. E aqui temos o gráfico em barra, tá? O gráfico em barra, ele é muito parecido, só que a diferença é só a forma como vai ser demonstrado. Ao invés de mostrar um gráfico circular, né, ele vai mostrar em barras, né? E aí depende do que vocês preferem, né? No caso aí, mas não tem muita diferença. Então, seriam esses os gráficos. Hoje vai ser um plantão mais curto, porque realmente é só mais para apresentar as novidades e lembrar dos gráficos que já existem, que são esses dois últimos relatórios que eu mostrei para vocês, porque a gente esquece eles no dia a dia, né? Mas eu acho que é bem legal da gente usar e apresentar para os nossos clientes, né? E o que eu peço para vocês é que, se vocês tiverem mais ideias de gráficos, que vocês falem com a gente, né? Falem, não, seria legal tal gráfico, porque aí a gente analisa e consegue adicionar ao sistema. Porque, por exemplo, os gráficos que a gente colocou no balanço e na DRE, eles foram a partir de sugestões de vocês, né? A gente tem escutado muitas sugestões de vocês para poder adicionar ao sistema, né? O contábil tem tido várias atualizações bem legais, né? A gente teve atualização importante aí do extrato bancário, né? De importar o extrato em PDF, e ele se tornou muito mais prático do que antes, né? Porque agora ele grava os dados, então na próxima importação
É muito mais prático de você fazer uma importação, você não precisa preencher todas as contas de novo, né? Então ele grava todo o histórico, né? Ele vai ter essa memória para vocês não terem tanto retrabalho da próxima vez. E a gente tem feito várias atualizações em todos os sistemas, muitas delas baseadas nas sugestões que vocês dão. Então, todas as sugestões que vocês têm dado via telefone, via chat ou via sugestões lá no nosso site, a gente tem ouvido todas, registrado todas, e à medida do possível a gente vai atualizando o sistema. Claro que não tem como a gente fazer isso numa velocidade maior, né? Mas sempre que dá, assim, se a gente for olhar, parar para comparar, esses últimos meses tiveram diversas atualizações do sistema. E a maioria foram atualizações implementando ferramentas novas, né? Ou relatórios a mais. Essa semana agora passada, ou foi ontem, não me lembro, teve atualização da Folha, adicionando um relatório novo, né? Mudando algo que vai influenciar no contábil, que é a forma como as férias vão ser trazidas para o contábil, né? Porque antes elas eram trazidas de acordo com a competência do gozo das férias, e agora elas vão ser trazidas de acordo com a data de pagamento das férias, o que vai ajudar na análise do imposto de renda, né? Que vai ficar fiel à guia de imposto de renda, né? Vai ficar mais fiel à guia do seu imposto de renda. Então, que também foi uma sugestão de clientes que a gente ouviu e conseguiu implementar no sistema. Então, assim, se vocês tiverem qualquer sugestão, podem passar para a gente, tá? Seja por telefone, pelo atendimento virtual, por e-mail, por onde vocês preferirem, tá? A gente está sempre anotando e estudando a possibilidade de implementar, tá? Se vocês tiverem aí alguma dúvida e quiserem falar ou mandar pelo chat, podem mandar, tá? A Carmen falou até aqui agora, realmente, uso pouco e é uma ferramenta que nos auxilia nas análises, e realmente porque a gente é muito visual, né? Como um todo. E cada vez mais a gente quer ler menos textos. Quando a pessoa manda um textão, a gente já cansa e fala, não, tá bom, não quero ler isso tudo não, quero só um resumo daquilo, né? A gente está muito mais rápido, a gente escuta os áudios no 1.5 para frente, a gente fica pulando o vídeo para saber o resultado. Então, a gente está muito mais dinâmico. Então, os gráficos, eles são dinâmicos também, né? Então, eles fazem com que a gente tenha acesso à informação de maneira mais prática, tá tudo ali muito visual para a gente, né? Então, para os seus clientes, melhor ainda, né? Porque imagina pegar um balanço daquele tamanho e ele vai ter que ler linha por linha para entender o que ele teve ali de banco, o que ele teve de imposto, o que ele tem de imobilizado, o que ele teve de fornecedor, enquanto eu tenho um gráfico que mostra aquilo ali de uma vez só, de forma muito mais visual, né? Então, assim, é muito mais prático, né? A gente quer implementar novos gráficos, né? Se vocês tiverem ideias aí, podem passar para a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar agora, pode ser pelo microfone ou pelo chat, tá? Só para a gente poder finalizar e eu espero que vocês tenham gostado. Aí foi bem rapidinho, porque realmente justamente a praticidade do gráfico, né? Bem mais prático do que ter que explicar para vocês um balanço inteiro, né? Explicar não, porque vocês já entendem. Demonstrar, eu diria, né? Bom, acho que vai ser isso, pessoal. A Carmen está falando com a gente. Ela falou sobre empresas com filial, né? O que acontece? O ideal é sempre que a gente use centro de custo, tá? Ela falou aqui sobre fazer centro de custo ou não. O nosso conselho é sempre pelo centro de custo, né? Ou se não quiser o centro de custo, não tem problema, mas que faça a escrituração centralizada em um cadastro de empresa só. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz e deixa eu selecionar, acho que eu não tenho uma empresa aqui. Deixa eu ver. Ela está desatualizada, mas só para vocês terem uma noção aqui. Essa empresa aqui é uma matriz e ela tem a filial. Aqui em arquivo centros de custos, eu criei a matriz e a filial. Então, toda a movimentação
que eu faço a nível de lançamentos, aqui ó, em arquivo lançamentos, eu preencho o centro de custo. Eu não tenho nenhum lançamento sem centro de custo, porque o centro de custo ele vai servir para eu separar o que pertence à matriz e o que pertence à filial. Eu posso usar, inclusive, a mesma conta, tá? Eu não preciso criar novas contas, por exemplo, caixa matriz, caixa filial, banco matriz, banco filial, receita de serviço prestado matriz, receita de serviço prestado filial. Eu não preciso fazer isso se eu utilizar centro de custo. Porque aí o que eu vou fazer? Na hora que eu estou fazendo o lançamento, ou até mesmo gerando da folha e do fiscal para o contábil, eu determino qual centro de custo pertence e essas informações vão aparecer aqui. E a partir do centro de custo, eu vou conseguir visualizar as informações ou individualizadas pelo centro de custo. Então, por exemplo, banco. Eu quero visualizar o que teve no banco só da matriz. Então, eu vou aqui em arquivo, ou relatórios, desculpa, livro razão, seleciono o centro de custo da matriz e informo a conta banco. E vou visualizar. Então, a movimentação que eu estou visualizando aqui é apenas do banco. Então, eu tenho. Apenas da matriz, desculpa. É apenas do banco, mas é apenas da matriz. Né? Porque aqui eu especifiquei qual é a matriz. Então, o saldo é só da matriz, os lançamentos que estão aqui é somente da matriz. Porém, eu posso visualizar da filial. Eu coloco aqui 1.02, filial, e visualizar só da filial. O saldo já mudou, antes era da matriz era 300 e pouco mil, aqui agora é 178 mil e mostra toda a movimentação da minha filial. Ou a vantagem é, eu posso visualizar sem centro de custo nenhum, porque eu quero ver a informação consolidada. Então, eu tiro o centro de custo e visualizo, porque aí eu vou ter a movimentação total. Então, isso que é o legal do centro de custo. Você consegue visualizar de forma individualizada por centro de custo ou de maneira consolidada, que é a soma dos dois. Então, aqui agora, ó, o saldo foi para 500 mil, que é a soma dos dois saldos da matriz e da filial. E a movimentação aumentou a quantidade de páginas, que agora a movimentação é das duas, porque eu quero ter um apanhado geral. Então, a vantagem do centro de custo é essa. Só que aí tem a questão: começou a usar centro de custo, vai usar centro de custo sempre. Todos os lançamentos devem ter centro de custo, não pode ficar nenhum lançamento sem centro de custo. Os saldos iniciais têm que ser sempre certinhos no centro de custos também. Então, tem que ter um controle bem rígido em relação a isso. E a outra opção, que é não utilizar centro de custo, também não tem problema. Tem muito cliente que prefere separar por contas. Então, naquele exemplo que eu dei, caixa matriz, caixa filial, banco matriz, banco filial. O que isso vai fazer? Eu vou ter a movimentação da matriz e da filial na mesma empresa. Então, aqui eu tenho a empresa 700. A matriz e a filial estão todas na empresa 700, apesar de que a filial é a 701 aqui no meu sistema. Então, na folha e no contábil, eu utilizo a 701 normalmente, mas na folha e no fiscal, né? Mas no contábil, eu uso só a 700 com as duas informações juntas. E a separação que eu vou fazer por contas. Aí eu tenho que ter o trabalho de criar uma conta para cada uma. Então, toda conta que eu crio para a matriz, eu também tenho que criar uma conta para a filial. E aí a separação que eu vou fazer é emitindo razão separadamente. Então, por exemplo, eu vou ter caixa matriz, eu emito razão só da matriz. Caixa filial, eu emito razão só da filial. Se eu quero ver o somatório, eu emito um balancete que vai me mostrar a soma das duas ali. Mas aí eu já não conseguiria, por exemplo, emitir um balancete só da matriz ou só da filial. Aí eu já não conseguiria. Teria que o balancete seria todo somatório, eu conseguiria distinguir ele a nível de conta, né? Aquela conta é da matriz, aquela conta é da filial, mas o somatório do grupo não daria para individualizar. Diferente do centro de custo. Aqui no centro de custo, aqui no menu relatórios, eu tenho um balancete analítico por centro de custo. O balanço patrimonial, eu posso emitir um balanço por centro de custo. A DRE, eu consigo visualizar a DRE por centro de custo. Desculpa. Então, o centro de custo te dá essa vantagem em relação a não utilizar. Porque você usando o centro de custo, você consegue emitir todas as suas demonstrações, todos os seus relatórios, todas as suas análises individualmente ou consolidado. Essa é a grande vantagem. Se você for optar por separar apenas a conta, os outros relatórios, tirando razão, que é o que você consegue a nível de conta, tirando razão, todos os outros você não vai ter essa separação.
Então, você não vai conseguir fazer uma análise detalhada do quanto a matriz está te gerando, do quanto a matriz está te dando lucro. Não vai conseguir fazer isso. Já usando o centro de custo, você consegue. Tá? Mas, independente das duas formas, o que a gente sempre aconselha é faça tudo no mesmo cadastro. Não faça a contabilidade separada. Então, por exemplo, eu tenho a 700, que é a matriz, e tenho a 701, que é a filial. No fiscal e na folha, eu faço separado. Isso não muda. Mas no contábil, eu tenho que fazer tudo na 700. A NIP por conta do ECD, tá? Isso aí é principalmente por conta do SPED ECD, que tem que ter essa separação, que tem que ter esse agrupamento, na verdade, né? Então, o nosso conselho é sempre usar centro de custo, porém, se vocês não usarem, separem por contas. Não vão ter a vantagem das análises ali, das demonstrações contábeis individuais, mas a nível de conta vocês vão ter essa separação, tá bom? E ela perguntou, tem diferença para ECD e ECF com ou sem centro de custo? Não, assim, a tratativa é a mesma. Quando você tem centro de custo, normalmente o sistema vai gerar mais de um arquivo. Então, quando você gera, deixa eu ver se eu consigo gerar aqui para ela, se ela está completa. Deixa eu gerar aqui, ver se vai... Não, ela tá sem a informação. Mas ele normalmente gera separado, né? A matriz e a filial. E aí você importa os dois arquivos separadamente. Aqui é porque eu não tô com tudo certinho ainda. Mas não tem muita diferença, não, tá? É basicamente a mesma coisa. Os valores vão ser unificados. Por exemplo, na ECF, de toda forma, o valor vai ser unificado. Por quê? O imposto federal ele é centralizado na matriz. Então, lá no fiscal, o IRPJ e a CSLL vão estar centralizados na sua matriz. Então, de toda forma, vai estar a receita unificada. Então, lá na ECF vai gerar um arquivo só com as informações. E não vai te gerar problema nenhum. É a mesma forma de importar, de validar. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Na verdade, o que gera separado é quando você usa centro de custo a nível de SCP. Eu acho que eu confundi. Na verdade, quando eu tenho centro de custo para matriz e para filial, gera um arquivo só. Quando eu tenho centro de custo para SCP, aí ele gera um arquivo separado. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui. Isso aqui está bem desatualizado, porque é um banco que eu peguei só para a gente testar, mas só para a gente ver. Ó, aqui tá vendo que ele gerou dois arquivos embaixo, ele gerou o arquivo normal e o arquivo da SCP. Então, ele gera separado só se tiver SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação. Mas sendo matriz e filial, vai gerar um arquivo só. Não vai ter essa separação que eu falei aqui, eu inverti as coisas, porque é tudo centro de custo, né? Mas o centro de custo com a finalidade de SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, gera dois arquivos. Quando é matriz e filial, que a gente faz tudo junto, ele vai gerar um arquivo só. Tá? Então, não vai ter diferença nenhuma na hora de vocês fazerem a validação. Tá? O único cuidado que a gente sempre pede é em relação a saldos. Porque quando você, por exemplo, você tem só a matriz, e aí no meio do ano você passou a ter a filial, e aí vocês vão passar a utilizar centro de custo. Vocês têm que ter o cuidado de pegar o saldo que tem na matriz e colocar como saldo inicial no centro de custo da matriz, para ele poder reconhecer que aquele centro de custo matriz, ele corresponde à sua matriz como um todo. Então, o grande vilão, né, do centro de custo é saldo inicial, que a gente tem que ter todo esse cuidado na hora que a gente passar a usar o centro de custo. Tirando isso, é muito tranquilo de usar, tá? É muito, muito tranquilo mesmo e é mais vantajoso, principalmente nessa possibilidade de separar as demonstrações contábeis ali, tá bom? Bom, ela falou que é o primeiro ano com filial, só que não fiz centro de custo. Dá para alterar? Dá. Se você ainda não mandou SCD nem ECF, a gente consegue ajustar e lançar o centro de custos nesses lançamentos. Então, assim, aqui em arquivo lançamentos, temos a opção de ajustar, onde a gente consegue preencher o centro de custo nos lançamentos. Só que essa ferramenta a gente só usa quando eu ainda não tenho as duas movimentações misturadas, digamos assim. Que nem esse exemplo que eu falei, que eu tem uma empresa que é matriz e no meio do ano ela passou a ter filial. Então, os lançamentos da matriz até aquele momento, eles já existem aqui no contábil. Então, o que eu faço? Eu crio o centro de custo matriz, o centro de custo filial,
E aqui nos lançamentos, eu preencho o centro de custo da matriz nos meus lançamentos, que já existem, porque até o momento são lançamentos exclusivos da minha matriz. Não tem nada da minha filial ainda, entendeu? E aí dá certo. Agora, se aqui nos lançamentos você já tem toda a movimentação, não dá das duas juntas ali, não dá para usar o botão de ajustar, porque aí não tem como essa ferramenta de ajustar identificar qual movimento foi da matriz e qual movimento foi da filial. E aí você pode fazer a inclusão manual nos seus lançamentos, né? Vir aqui, alterar o lançamento e no campo centro de custo preencher, né? Fazendo a identificação de qual pertence, se ela pertence à matriz ou se ela pertence à filial, né? Aí é um pouco mais trabalhoso, né? Aí tem que ver se vale a pena ter esse trabalho, né? Às vezes até vale a pena, dependendo da movimentação. Se a maioria da movimentação foi importada do fiscal e do contábil, da folha, por exemplo, vale super a pena. Você elimina os lançamentos e na hora de gerar de novo, você coloca o centro de custo, que vai vir tudo com o centro de custo. Já é um retrabalho a menos, né? Então, aí depende muito da sua movimentação. Não dá para dizer se vale a pena ou não alterar e passar a utilizar centro de custo, porque depende muito de todo o trabalho que você já teve, né? Às vezes não compensa ter um retrabalho tão grande. Mas é tudo vale a pena de você analisar e também ver daqui para frente, nos anos seguintes, o trabalho que você vai ter, né? Por exemplo, às vezes vale a pena você ter todo um trabalho agora e nos anos seguintes você pode usar o centro de custo com mais facilidade, né? Nesse caso aqui, no meu caso, são contas separadas que criei, então só as desconsidero. Sim, se você passar, se você decidir usar o centro de custo, como você vai ter que refazer esse processo, você vai passar a usar uma conta só para toda a movimentação das duas, essas contas que você criou acabam que elas vão ficar sem saldo nenhum. Aí você simplesmente não usa. Fica lá, a não ser, por exemplo, o banco, às vezes banco você faz questão de separar ali, porque o banco tem a agência, a conta, que às vezes a gente coloca ali na conta, né, do plano de contas, aí você pode manter separada, mas conta de receita, de despesa, se você passar a usar centro de custo, não tem por que separar mais essas contas. Aí você desconsideraria, tá bom? Beleza. E aí, Carmen, se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, até pedir para falar comigo também, não tem problema, eu atendo numa boa. A gente conversa e analisa certinho a sua situação, né, com mais detalhes, né? E aí a gente vê qual é a melhor saída para você, tá bom? Então, seria isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Foi curtinha nosso plantão hoje, mas eu espero que vocês tenham conseguido ver a função, né, dos gráficos aí, dos antigos e dos novos, para a gente poder usar eles. E se vocês tiverem ideias aí de gráficos, podem mandar que a gente vai dar uma analisada e sempre que possível a gente vai implantando aí no decorrer aí do período, tá bom? Muito obrigada, Carmen, obrigada a todos aí que participaram, tá? Tenham uma boa tarde e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.